Quem vende mais é quem está melhor preparado para enfrentar os desafios e principalmente quebrar as objeções dos clientes. Vendas é preparo, vendas é estratégia. E a estratégia é o que vai mostrar se você está no caminho certo ou não. Quando você tem uma estratégia bem desenhada, bem preparada, você desenvolve um processo e a partir desse processo você mapeia se o caminho está sendo atingido, se o que você planejou vai ser alcançado. Hoje eu vou falar sobre estratégia, como preparar a sua estratégia de vendas para aumentar os seus resultados. E o melhor, tá? É válido para quem vende para consumidor final, para quem vende para empresas, para quem vende online, para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de vendas, a estratégia é fundamental. E eu separei aqui 3 passos para você montar a sua estratégia de vendas do zero. Quer saber como? Esse conteúdo é para você, então fica até o final. Hoje em dia o brasileiro é corajoso, vai na fé, sempre na fé. O problema do brasileiro hoje, das estatísticas que mostram que 85% das empresas fecham nos 2 primeiros anos, é justamente porque o brasileiro acredita tanto no potencial que tem, acredita tanto no produto, na empresa dele, que acaba se esquecendo de ter um método, de ter um caminho, um planejamento bem estruturado. Isso acaba derrubando muita gente, acaba derrubando muita empresa no meio do caminho. E para que isso não aconteça com você nas suas vendas, é que eu preparei esse conteúdo de hoje. Mas antes de apresentar, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal. É só clicar aqui no botão inscrever-se. Você vai ser avisado sempre que tiver conteúdo novo. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Se não se inscreveu ainda, ajuda a gente, se inscreve aqui no nosso canal, que você ajuda a gente a crescer e a continuar produzindo conteúdo toda semana. Agora vamos lá, hein? O que você precisa fazer para criar o seu planejamento de vendas, a sua estratégia de vendas? Eu separei 3 pontos que são a base, que é o fundamento de qualquer estratégia de vendas. Não tem como você pensar lá na frente se você não tiver uma base bem desenvolvida, bem preparada, ok? E para isso, o primeiro ponto que você precisa ter bem mapeado é as suas metas e os seus objetivos. Qual é o seu objetivo ao longo de 1 ano, de 2 anos, seja até 6 meses, se for o caso, 1 mês. Mas quais são os seus objetivos? Você precisa ter escrito o objetivo que você tem em alcançar. Vou dar um exemplo simples aqui para poder ilustrar esse conteúdo de hoje. Vamos supor que o seu objetivo em 1 ano seja fazer 1000 vendas e faturar 100 mil reais, tá? Se você tem como objetivo fazer 1000 vendas, deixe isso marcado, anota numa planilha, anota num caderno, mas tenha isso bem mapeado, tá? Importante, meta sempre tem que ser realista, não adianta criar uma meta fantasiosa. Você precisa ter alguma coisa que seja plausível, hein? Por favor, não vai querer também só ficar com base em sonho. Coloque metas realistas. Então, o primeiro passo do seu planejamento, da sua estratégia de vendas, é definir os seus objetivos, definir as suas metas, ok? Segundo ponto do seu planejamento, da sua estratégia de vendas, tá? Se você já definiu os seus objetivos, as suas metas, agora precisa entender o que você precisa fazer ou ter para atingir esse objetivo ou esses objetivos. Agora a gente começa a fazer o contrário. Se você sabe o que você precisa lá no final, volta um passo. Para chegar até o final, o que você precisa? Aqui a gente deu um exemplo, por exemplo, de ter 1000 vendas. Para você fazer 1000 vendas ao longo de 1 ano, quantos leads você precisa? Se você tem uma conversão, por exemplo, de 20%, se você precisa de 1000 vendas, você precisa de 5.000 leads. Para conseguir esses 5.000 leads, o que você precisa fazer? Onde você vai abordar? Quais campanhas você vai desenvolver? Quais ferramentas você vai ter para conseguir gerar 5.000 leads ao longo de 1 ano? Isso você começa a pôr em prática o seu planejamento de vendas. Você começa a desenhar a sua estratégia com assertividade. Primeiro passo, saber os seus objetivos, as suas metas. Segundo passo, o que você precisa para atingir. Então, lembre-se, hein? Tem que ser realista.
E aí você começa a voltar. Então, para você fazer as 1000 vendas, precisa de 5.000 leads, que precisa dessa ferramenta e desse tipo de campanha, tá? Eu estou simplificando aqui, mas você deve sempre colocar no papel, colocar no seu planejamento, tudo que envolva as ações para chegar no seu objetivo, beleza? E o terceiro passo para preparar o seu planejamento, a sua estratégia de vendas é o funil de vendas, tá? É o funil, o processo que o seu cliente vai percorrer, a jornada de compra dele. Desde o começo, da captação daquele lead até o pós-venda. Quais as fases do seu funil de vendas? Como que você vai abordar ele? Quais são as principais etapas que você precisa ter nessa comunicação? É fundamental ter um funil de vendas bem desenhado se você quer vender mais. Tem que ter meta, tem que ter o que você precisa fazer mapeado para atingir aquela meta e tem que ter funil de vendas desenhado e executando, rodando. Esses 3 pontos são a base de qualquer planejamento, de qualquer estratégia de vendas. Se você tem meta bem definida, se você tem o que você precisa fazer para atingir essa meta, claro, e rodando, e se você tem um funil de vendas preparado, você vai aumentar suas vendas com toda certeza. Se você não tem ainda isso feito e já está vendendo bastante, imagina quando você tiver isso tudo mapeado e rodando no seu dia a dia. Se você não está vendendo ainda e quer começar a vender mais, ou quer começar a vender, coloque primeiro isso tudo em prática. Defina a tua meta, coloque quais são os entraves, as necessidades que você tem para atingir e o seu funil de vendas. Eu tenho certeza, bato uma aposta com você que você vai arrebentar de tanto vender. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe essa informação com quem você acha que pode ajudar. Grande abraço e ótimas vendas!